Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre os riscos de usar canetas emagrecedoras por conta própria e só por estética, né? Tá rolando aí uma febre das canetas emagrecedoras, né? Não se fala em outra coisa, né? Quando se fala em dieta, emagrecimento, falar de caneta emagrecedora é meio que uma obrigação, né, Cid? O que você tem ouvido a respeito? Vamos lá, para contextualizar, então, essas canetas emagrecedoras aí, a gente começou a ouvir primeiro falar muito sobre o Ozempic, né? E aí depois o mercado ele foi abrindo, foi explorando, e aí Wegovy, o Mounjaro. Mondiauro, né, que é muito escutado também, até por conta das diferenças de preços que eles têm, né? E aí, quanto mais acessível, acaba ficando mais popular. E é porque esses medicamentos que eles são injetáveis, eles acabam imitando um hormônio que é liberado, né, pelo nosso corpo após a alimentação, que ele é chamado GLP-1, e ele ajuda a controlar o apetite e ele prolonga também uma sensação de saciedade. Só que aí esse medicamento, a base dele foi desenvolvida por um problema que era o controle de diabetes, né? E Isso. aí o controle de insulina também. Só que aí na prática viram que também tinha esse efeito aí, essa sensação de saciedade. Só que aí ouvindo isso, né, parece uma receita mágica. De Uhum. repente eu sei que eu tô um pouco acima do peso, ou eu de fato sou obeso, e aí se eu usar essa canetinha, simplesmente o meu corpo não vai ter mais vontade de comer. E aí a regra é clara, né? Se eu não como, eu vou emagrecer, né? Quanto mais gastos e menos calorias eu ingerir, a conta ela vai fechar. Só que aí a gente vive uma epidemia nesse momento dessa saída mágica. Escuto muito em rodas, né, de amigos, principalmente no contexto aí das mulheres, o quanto que me parece tão prático fazer isso, né? Só que aí, enquanto profissional da área da saúde, fazendo acompanhamento com pessoas que vão realizar a bariátrica, a gente sabe, né, Rafa, a gente tem essa base que se não mudar o psicológico, não mudar a dinâmica, não mudar a rotina, não mudar a tua relação com a comida, esse resultado não se sustenta, né? Então, na prática, é o quê? Eu vou usar a caneta, eu vou ter o resultado, mas no outro dia, amanhã depois, eu tenho os mesmos hábitos, a mesma vontade, o mesmo tipo de gatilho emocional, e aí eu vou voltar, né, a ter esse peso novamente. Então acaba sendo que as pessoas usam por fim de estética, mas sem entender o quanto que isso acaba também trazendo, né, É um comportamento os efeitos aprendido colaterais. de maneira forçada, né, Círio? E que as pessoas. E aí, a minha tristeza é as pessoas não terem o conhecimento que a gente tem, né? Que a gente aprende na faculdade, né? Que são. É exaustivo você estudar comportamento, né? Então é difícil você conseguir fazer com que a pessoa entenda que um comportamento ele leva tempo para ser aprendido. E quando você usa um recurso artificial, né, um medicamento, pode ser lícito ou ilícito, né, tudo que você ingere que pode altera o seu comportamento de alguma forma, ele mascara um aprendizado que você não teria de maneira natural. O que acontece é que você cria uma dependência, um ciclo de dependência, né? E no caso das canetas emagrecedoras, a pessoa perde o apetite, né, por conta desse hormônio que você falou. Se não me engano, tem uma questão também que ele atrasa a digestão dos alimentos, então ele mantém o alimento mais tempo ali, então isso faz com que você perca o apetite porque o alimento está ali sendo processado, né? Nem todos têm o mesmo princípio ativo, né? Mas o que acontece é o seguinte: esse comportamento não é um comportamento que você aprendeu, é um comportamento que está sendo forçado biologicamente. Então você está deixando de comer por conta desse princípio ativo. A partir do momento que você tira esse princípio ativo, o seu comportamento permanece o mesmo de antes de você usar esse princípio ativo.
né? Então você vive um momento, um período em que você tem a ilusão de que você aprendeu o comportamento, e a partir desse momento que você tira esse princípio ativo, o seu comportamento sem princípio ativo retorna. Não tem uma mágica, existe um mascaramento, né? A palavra correta seria um mascaramento. E o que acontece é pior depois, né? Existe um estudo aí, dados, que mostram que 80% das pessoas, quando param, voltam a engordar. Então, o que acontece? A pessoa ela sente o gostinho de ter tido alcançado aquele objetivo, de ter emagrecido, só que ela volta a engordar. Então, isso pode retornar ainda de uma maneira pior, né? Com uma culpa, uma falha. Ela acha que agora ela falhou, que agora ela não consegue, mas na verdade ela já não conseguiria antes, porque se ela tivesse conseguido, ela não precisaria tomar a canetinha, o medicamento, né? Então existe uma desconexão entre o que aconteceu de fato e o que ela percebe que aconteceu. Ela não emagreceu porque ela mudou de comportamento, ela emagreceu por conta do medicamento. Se tirou o medicamento, ela volta aos hábitos anteriores. A gente ouve de maneira geral, né, ou mais comum sobre as mulheres fazerem esse uso, mas os homens também fazem esse uso. Eu vi uma reportagem que aí agora jogadores descobriram que para reapresentação, né, depois aí do final do ano, de um momento de férias, porque aí acaba tendo os excessos, mas eles têm que se reapresentar com percentual de gordura baixo, né? Enfim, eles são aí, o corpo é um produto, né? De fato, do jogador, tem que render, e aí tem que ter esse emagrecimento aí comprovado. Eles fazem uso dessa caneta, porque ela ainda não é pega no doping, e aí para ter esse resultado de forma imediata, né? Então, olha o quanto que isso já de fato virou uma epidemia, né? Em todos os nichos a gente acaba encontrando essa saída, esse atalho mágico. Só que ainda é algo que é novo, né? Os estudos eles ainda não são tão abrangentes assim, com um tempo Uhum. maior para ter uma métrica mais eficiente, mais clara, mas eu Não tenho deu tempo ainda, certeza né? que vão aparecer muitos efeitos colaterais Uhum. aí que futuramente a gente vai estar com esse peso, né, de agora, esse digamos assim, essa forma crítica que a gente está olhando agora, as pessoas vão ter no futuro quando sair esses Mas estudos, uma né? coisa é clara, assim, pra gente, né, Cid? Tudo que você faz de maneira forçada no organismo, o organismo ele vai dar algum efeito colateral, porque ele não se preparou para aquilo, Exato. né? De uma maneira geral, aquilo que é natural, ele vai ter, vai ser mais saudável. Tudo aquilo que você tem que forçar vai sobrecarregar alguma parte do seu organismo. De maneira geral, né? Nem sempre é verdade, mas de maneira geral, essa é a verdade, né? E uma pessoa que ela se acostuma a usar artifícios artificiais para conseguir metas, ela está ensinando ela mesma que ela não é capaz de conseguir isso de maneira natural e ela está se treinando, né, a repetir isso mais vezes. E se ela aprende essa lógica, a tendência é que ela aplique essa lógica para vários contextos. Então, a tendência é que ela corra mais risco de alguma forma, né? Talvez não seja diretamente nesse caso, por exemplo, o jogador, talvez não seja diretamente no caso de uma pessoa que usa por um tempo, mas ela está fazendo dieta, ela está se exercitando, ela está fazendo acompanhamento psicológico, né? Essa pessoa ela vai ter os riscos muito reduzidos, né? Mas é uma pessoa que só pega a caneta e joga tudo em cima da caneta, não faz nenhum tipo de alteração na vida dela, não tenta desenvolver outras partes, não tenta refletir sobre isso, essa pessoa está se colocando em risco, né? Então, Rafa, para a gente finalizar, né, o que mais preocupa é perceber, né, que para muitas pessoas esse medo de não caber em um padrão ele se torna maior que o medo de prejudicar a própria saúde, né? Então essa estética ela tá mais importante do que esse risco aí de Inversão complicações de e aí até valores. uma possível morte, né? É uma época em que ficar bonito tem que ser urgente, né? Tem que ser rápido. Só que cuidar do corpo de uma forma sustentável, com disciplina, acaba aí que não cabe mais, né?
não é à toa toda essa ansiedade, né? Essa angústia de ser, esse processo de exigência que a gente acaba vivendo. Bom, então no vídeo de hoje era isso. Deixe seu like, se inscreva no canal também. E aí a gente aguarda vocês para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima notícia, então. Isso aí. Comenta aí o que vocês acham também, né, desse movimento das canetas emagrecedoras. Se você tem alguma experiência, compartilha aqui com a gente. E até o próximo vídeo. Valeu!